Glória a Deus. Boa noite, reino. Você está bem? Você é apaixonado por Jesus, né, meu irmão? Sábado frio. Aonde você está? Na reino. Você está pronto para mais uma noite onde vamos mergulhar nessa presença? Quem está pronto aí essa noite? Então, meu irmão, segura aí na sua cadeira que Jesus essa noite vai nos visitar de uma forma poderosa. Já está, mas vamos mais profundo. Amém? Eu quero, sem mais demoras, receber o nosso líder dos adolescentes, Gustavo Silva. Por favor, receba ele com aplausos. Ele vai ministrar uma palavra para a gente. Estenda sua mão aqui para frente, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, usa a vida do teu filho para que ele possa ser um instrumento nas suas mãos. Diga assim: Jesus, nós liberamos o seu filho para fluir essa noite nesse lugar. Amém? Receba ele aí, meu irmão. Obrigado, parceiro. Boa noite, reino. Quem está feliz com Jesus? Gente, para iniciar, eu não posso deixar de começar agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Eu me sinto extremamente privilegiado. Agradecer a vida dos nossos pastores. Eu não sei se eles estão ouvindo, mas eu quero manifestar minha gratidão, porque, poxa, pensar que há um ano atrás eu estava a mais de 700 quilômetros daqui de Balneário, olhando e assistindo a Reino, tendo a paixão no meu coração de fazer parte. E hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui e estou tendo esse privilégio e essa oportunidade de ministrar uma mensagem. Então, eu quero muito manifestar a gratidão pela vida dos nossos pastores, que têm sido tão obedientes à fé que Deus colocou no coração deles. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida dos nossos pastores? Amém. Gente, você está com fé aí ou não? Amém. Olha para quem está do seu lado aí. Vê se ele está com fé. É esse aí que vai pagar a sua janta. Vê se dá certo aí. Hoje é sábado, irmão. Amanhã você pode acordar mais tarde. Quem sabe ele não leva você e realmente sai essa janta aí, né? Mas veja, eu queria muito que nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui, que você me ajudasse a ministrar. Pergunte como? Tendo fome de Deus. Você sabe que para Deus se manifestar, fala mais da fome que nós temos por Ele do que um pregador pregar bem. Então, se você estiver com fome de Jesus, se você estiver apaixonado por Jesus, eu quero te convidar a você a participar junto comigo. Amém ou não? Para iniciar, eu quero lembrar você de que nós estamos nesse seminário, né, a semana inteira, falando sobre graça, fé e poder. Através da vida do nosso pastor, nós temos entendido como usar a fé que Deus nos deu, da onde vem a fé, o que Deus espera de nós com a fé, como, por exemplo, Ele espera que nós tenhamos uma fé resiliente. Ele espera que eu e você possamos ter uma fé que não vai com o tempo, mas que aumente com o tempo. Amém ou não? Eu andei percebendo que Deus tem uma expectativa para os seus filhos, da forma de viver, como caminhar, qual sua conduta. Se você abrir comigo em Hebreus capítulo 10, no verso 38, vai ficar muito claro esse estilo de vida, essa conduta, o que Deus espera da gente. Veja isso: mas o meu justo viverá pela? Mas o meu justo viverá pela? Veja isso, o justo, talvez você pense, né? Será que eu sou justo? Quem crê que é justo? Levanta a mão assim. Ó, pouquíssimas pessoas. Você é justificado pelo sangue de Jesus, meu irmão. Você não é justo pelo que você faz, porque se fosse assim, você seria justiceiro. Você é justo pelo que Jesus fez há mais de 2000 anos na cruz por você. Se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, então hoje você é justo. Então é com você que esse texto está falando. Fala assim, ó, esse texto está falando comigo. E é assim ele diz para você, que você como justo de Deus, viverá pela? Essa fé precisa ser a base de tudo que nós fazemos. Nós precisamos acordar com a fé, trabalhar com a fé, casar com a fé, tomar decisões com a fé e até mesmo ofertar e dizimar pela fé. Nada que nós, como filhos de Deus, justos de Deus, venhamos a fazer, possa ser fora da fé. Paulo chega a escrever que tudo que nós fazemos para ou sem a fé, chega a ser pecado.
Porque Deus já tem essa expectativa em nós, que nós façamos pela fé. E Deus é tão bom e tão misericordioso que essa fé não é por meritocracia. Não é porque você merece que você recebe ela. Não, não. Ao contrário, pelo fato de não merecermos a fé, é que Cristo nos entregou ela. É que Deus nos entregou ela. Assim como a salvação não vem porque eu fiz algo, veio porque Jesus fez algo por mim, pela sua obra, assim também é a fé. Quem lembra aí dos seus tempos quando você não era convertido a Jesus, quando você não cria em Deus ainda? Quem lembra desse tempo? Nesse tempo, o Espírito já trabalhava, tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Chegou um momento que você já não resistiu mais. Ele realmente te convenceu. E você reconheceu, não sei se você lembra desse dia, mas ele te convenceu naquele dia, você reconheceu que a partir daquele momento você precisaria tomar Jesus como seu Salvador. Você precisaria caminhar com um novo estilo de vida, com uma mente diferente. Alguém lembra desse dia? Nesse dia você recebeu uma dádiva, um dom. Pergunte qual? A salvação. E da mesma forma que você não fez nada para receber essa salvação, também é assim com a fé. Não é o que fazemos para receber a fé, é pela graça de Deus que recebemos essa fé. Então o que Deus espera de nós agora que nós já recebemos essa fé? Pergunte o quê? Primeira coisa, que nós possamos entender justamente isso que eu estou falando. Que essa graça, assim como veio, que essa fé, assim como veio pela graça, o meu irmão do lado, as pessoas que talvez nem são convertidas ainda no meu trabalho, minha vizinhança, também vão receber essa fé de graça, assim como eu recebi. Nós não podemos ter, muitas das vezes, uma cobrança sobre a vida dos nossos irmãos, esperando que ele faça algo para receber a fé. Nós precisamos orar, pedindo ao Espírito Santo, para que ele também possa ser convencido a receber a fé que eu também recebi. Eu não sei se você já passou por isso, mas ao pregar o Evangelho, nós corremos um grande risco de tentar convencer as pessoas. Só que esse não é um trabalho inerente a nós, esse é um trabalho do Espírito Santo. O que Deus nos confiou? Nos confiou a pregação. Nós pregamos e o Espírito Santo de Deus convence. Então, se nós tivermos em mente de que a fé vem pela graça, não é um mérito, nós vamos tirar um peso primeiro de nós e vamos tirar um peso também do outro, só confiando de que Deus pode convencer ele do pecado, da justiça, do juízo e imputar a fé a ele. Como nós temos ouvido durante toda a semana, a fé não é inerente a nós. Nós não a merecíamos, mas Deus colocou em nós. Agora Ele espera uma outra coisa de nós. Pergunte o quê? Que nós sejamos obedientes a essa fé. Não basta receber a fé. Você precisa ser? Você precisa ser? Jenny, deixa eu beber água aqui, que eu estou com um aparelho. Aí você vai falando, vai secando a boca. Nós precisamos ser obedientes a essa fé. Porque a Bíblia chega a dizer, no livro de Tiago, que a fé sem obras, ela é... Então, a partir do momento que Deus coloca a fé em você, Ele espera que você seja obediente a ela. Consegue entender isso? Nós precisamos ter agora um estilo de vida cujo qual nós vamos obedecer à fé. Não é nós que vamos decidir, é a fé que vai decidir por nós. É a fé que vai nos direcionar, é a fé que vai nos conduzir, porque a fé nada mais é que essa intuição que a gente chama, essa consciência dentro de nós, é esse de, eu estou sentindo, irmão, estou sentindo que eu preciso fazer tal coisa, estou sentindo que eu preciso... Isso na verdade é a fé que Deus colocou dentro de você. Eu lembro que quando eu vim para Balneário, eu estava com a vida muito entregue lá onde eu estava servindo no ministério, o meu trabalho estava muito bem, graças a Deus, estava tudo muito claro. A última coisa, irmão, que eu queria era sair daquele comodismo que eu estava, daquela segurança. Porque tudo que eu estava pedindo para Deus naquele momento, naquela estação, tinha acontecido. Tomar uma decisão de vir para cá era novamente tirar o chão debaixo dos meus pés. Não veio um profeta falar comigo. Não veio ninguém profetizar sobre a minha vida. Mas algo dentro de mim começou a queimar falando, você precisa ir para lá. Eu não quero espiritualizar isso porque nós entendemos sim, ok? Que nós precisamos como seres humanos tomar decisões. Mas é inevitável dizer que Deus não fala com seus filhos através da fé. E por uma direção da parte de Deus, eu e a minha esposa, nós decidimos vir.
E depois de um ano, irmão, eu posso te dizer, vale a pena ser obediente à fé. Vale a pena ser obediente à fé. Aplauda Jesus. Eu quero usar um texto com você que isso vai ficar muito claro. Gênesis capítulo 12, por gentileza. Aqui você conhece bem. Eu vou dar só uma introdução para você relembrar a história. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra. Eu vou falar Abraão, irmão, para ficar mais fácil, né? Do que Abrão. É que aqui Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Aí por isso que é conhecido como Abrão. Então, o Senhor disse a Abrão ou a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Pode voltar para o verso 1, por gentileza? Pode deixar aí. Aqui, nós bem conhecemos essa passagem. Quem já ouviu alguma ministração sobre essa passagem? Você deve ter ouvido várias, né? Aqui tem algo muito interessante da parte de Deus, porque aqui começa a história realmente de Abraão com Deus. Nós conhecemos Abraão como o pai do quê, gente? Da fé. E aqui inicia a jornada desse pai da fé. Aqui inicia o chamado de Deus para ele. Então, quando Deus o chama, ele é claro nos comandos. Porque entenda, quando Deus falar com você, ele sempre vai ser claro. Em nosso Deus não há sombra de variações. Não há miticismo. Deus sempre vai ser claro nos comandos que tem para nós. Se está muito complicado, eu acho que não é Deus não. Olha o que Deus disse para ele: saia do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Está escrito assim ou não está? Está claro o comando, sim ou não? Mas veja que interessante. Se você continuar lendo esse verso, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Você vai perceber que a Bíblia diz que Abraão pegou os seus bens, pegou a sua esposa, que na época ainda era chamada Sarai, é a Sara. Só que ele levou junto contigo Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Uma pergunta: sobrinho é família, parentela, sim ou não? Então veja, ele não cumpriu claramente o comando de Deus. No verso 13, no capítulo 13, melhor dizendo, vai começar a te dizer uma outra etapa desse percurso que Abraão está percorrendo. Já caminhando agora para uma terra que Deus não revelou para ele, caminhando para um lugar que ele não sabe o destino. A Bíblia diz que Abraão enriqueceu tanto de bens quanto de gado, e Ló da mesma forma, ao ponto que os pastores de Abraão e de Ló começaram a ter intrigas, porque já não cabiam mais os dois no mesmo lugar, de tanto bens que tinham. Você não pegou não, né? Deus abençoou ele de tal forma, irmão, que já não conseguia ficar duas pessoas tão abençoadas por Deus no mesmo lugar. Deus derramou uma graça tão grande sobre a vida financeira dele, sobre os bens dele, que ele já não conseguia compartilhar a terra dele com mais ninguém. E se você levantar sua mão, eu vou profetizar sobre a sua vida, que Deus vai derramar sobre você uma graça, uma unção recalcada, sacudida, uma porção transbordante, que Deus possa enriquecer as suas mãos, que tudo que você fizer possa prosperar, que a graça de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, que você receba tanto da parte de Deus, ao ponto de precisar dividir com os seus irmãos. E agora Abraão se encontra de frente a Ló e ele fala o seguinte: não dá para a gente mais viver junto mais, não tem como mais. Já está tendo muito atrito entre nós. E como nós somos irmãos, é assim que o texto diz, para evitar que a gente fique brigando entre nós, vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló olhou, decidiu para onde ia, e Abraão foi para o outro lado. Aí veja esse detalhe. Imediatamente quando Ló deixou Abraão, a Bíblia diz assim, ó: e deixando Ló a Abraão, disse Abraão a Deus. Ou perdão, deixa eu recalcular. E deixando Ló a Abraão, Deus disse a ele. Veja, somente quando Ló saiu da vida de Abraão, que Deus conseguiu falar novamente com Abraão. Pergunte por quê? O nome
significa véu, aquele que impede de você ver. Então, como Abraão não tinha sido obediente o suficiente à fé que Deus tinha colocado a ele, e sim parcialmente, Deus não poderia dar o próximo comando a ele. E quantas vezes nós não somos assim? Deus fala algo a nós, mas nós não obedecemos totalmente, sim parcialmente. E aí Deus quer dar o próximo comando, Deus quer dar o próximo passo, só que a gente fica perdido, porque muitas das vezes a gente não foi claro no primeiro comando que Deus nos deu. Você consegue entender isso? Mas quando Ló foi, Deus falou. Eu não sei se você tem algum Ló na sua vida, irmão, mas se você tem, peça para Deus te revelar. Porque é só dessa forma, quando nós somos claros totalmente aos comandos que Deus nos deu, obedientes totalmente à fé que Deus colocou no nosso coração, que a gente vai viver o que Deus tem para nós. Se nós não executarmos exatamente como Deus nos pediu, nós não estamos sendo obedientes a essa fé. Você consegue entender? Para pensar comigo, se o pastor Eduardo tivesse a visão apenas de ganhar o Brasil, nós somos chamados para ganhar o Brasil, irmão? Não, nós somos chamados para ganhar o mundo. Então nós, através da vida do nosso pastor, não vai limitar a geografia que Deus nos deu. Nós não vamos falar, irmão, vamos ganhar essa vizinhança, vamos ganhar essa região, vamos ganhar a nossa nação. Não, nós vamos ganhar o mundo. Pergunte por quê? Porque foi a visão que Deus deu ao nosso pastor. Então, se Deus deu essa visão, nós vamos ser totalmente obedientes a ela. Nós vamos caminhar debaixo dela. Nós não vamos obedecer a ela parcialmente. Pergunte por quê? Porque obedecer a Deus parcialmente é desobedecê-lo totalmente. Eu vou repetir para você. Obedecer a Deus parcialmente é desobedecê-lo totalmente. Se nós obedecemos algumas frações do que Deus nos disse, algumas porções do que Deus nos disse, então nós estamos desobedecendo Deus totalmente. Deus espera de mim e de você, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, espera de você que você seja totalmente obediente à fé que Deus te confiou. Pergunte para ele, você tem sido obediente totalmente ou parcialmente? Ficou claro, gente? E terceira e última coisa sobre a fé é que Jesus nunca esteve preocupado com o nível da sua fé. Jesus está preocupado se você usa ou não a fé que Ele te deu. Vou dizer de novo. Jesus não está preocupado com o tamanho da sua fé. O que Ele está preocupado é se você tem usado a fé que Ele já te confiou. Abre comigo, por gentileza, no livro de Mateus, verso 14 e 31. Essa daqui você conhece bem? Também, que é a passagem de Pedro, quando ele caminha sobre as águas. Aí você sabe, ele afundou, Jesus foi até ele e fez isso aqui, ó. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de... Mais uma vez, homem de... Por que você duvidou? Qual era o tamanho da fé de Pedro? Enorme, grande? Era uma pequena fé. Quando nós lemos apenas esse verso, pode parecer que Jesus está chamando a atenção dele pelo fato de ele ter muita pouca fé. Mas eu não creio dessa forma. Porque essa mesma pouca fé que Pedro tinha, ele caminhou sobre as águas para ir até Jesus, depois para voltar até o barco. E algum tempo depois, com essa mesma pequena fé dele, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu como línguas de fogo, repartiu e entrou dentro deles, empoderando eles, e eles começaram a falar em outras línguas, a Bíblia diz assim, ó, e Pedro levantou e começou a pregar, e naquela pregação de um homem com pouca fé, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Algum tempinho depois, Pedro ministrou e pregou de novo, e agora foi um pouco mais, foram quase 5.000 pessoas se entregando a Jesus. E se não bastasse isso, Deus usava ele de tal forma, o Espírito Santo usando ele de tal forma, na época da igreja primitiva, ele sendo o pastor, ele
de forma tão poderosa, usada por Deus, a sua sombra o curava. Você tem noção disso? As pessoas levavam o enfermo para a sombra dele, e ele era curado. Se ele fez isso com pequena fé, imagina o que não faria com uma grande. Veja, com a pequena fé que ele tinha, ele fez o que Deus esperava dele. Porque o problema nunca foi ele ter muita ou pouca fé. A questão é, você usa a fé que você tem? O que nós precisamos, o que Deus espera de nós? Que nós possamos usar essa fé que Ele já nos deu. Nós podemos pedir mais fé? Claro que sim. Nós lemos diversas vezes essa semana, os discípulos, os apóstolos, como está escrito no texto, pedindo: Senhor, nos acrescente fé. Deus pode acrescentar, e eu creio que em nome do Senhor Jesus Ele vai acrescentar fé para cada um de nós. Só que antes de Ele acrescentar mais fé, use a que você já tem. Antes de Deus colocar e acrescentar mais fé na sua vida, use a que você já tem. A Bíblia diz assim, que quem for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Quando nós formos fiéis, obedientes a essa fé que Deus já colocou em nós, acredite em mim, tudo que você planejar, tudo que você sonhar no seu coração, Deus vai fazer. Entenda, a Bíblia diz claramente: tudo é possível ao que crê. Se você crê, meu irmão, já passa de um estado humano, já não é mais algo inerente a nós. Quando nós falamos de fé, não é algo humano. Por exemplo, nosso irmão está tocando teclado. Tocar teclado, aprender a tocar teclado, é possível ou impossível? É possível? Então depende dele. Depende dele pagar uma aula, depende dele treinar, se aplicar para desenvolver esse talento. Agora, algo que é impossível para ele, aí já passa dele mesmo para Deus. E agora já não depende dele mais, depende sim de Deus. E quando depende de Deus, é o melhor lugar para a gente viver milagres. Você conseguiu entender? Tudo que Deus nos falar, tudo que Deus nos pedir, Ele quer que a gente obedeça, a partir da fé que Ele colocou no nosso coração. Ficou claro para você? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, meu irmão. Que Jesus te abençoe. A gente está vivendo. Gente, falar para vocês, amanhã nós temos 4 reuniões poderosíssimas. Vamos continuar, encerrar na verdade amanhã essa semana de muita entrega, muita adoração, muita experiência com Jesus. Então amanhã é dia de você, se você conseguir estar nas 4 reuniões, aí você é fanático demais, irmão. Mas dá de ver que você é fanático, porque hoje, irmão, você mostrou que você é apaixonado. Amanhã a gente continua essa série. Eu sei que vai ser, meu irmão, das duas uma: ou o céu vai descer aqui, ou a gente vai subir lá. Amém? Mão direita lá para o alto. Diga assim: que o grande amor de Deus o Pai, que foi capaz de entregar o seu Filho, que a graça do Filho, que voluntariamente se entregou na cruz, que a direção e as consolações do Espírito Santo, que foi enviado a toda a terra, traga a mão no seu coração e diga assim: que habita em mim, jogue em direção à sua casa e diga assim: seja com todos, agora e para sempre. Amém. Antes de ir embora, dê um abraço a quem está do seu lado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.